Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nesta noite eu glorifico ao Senhor pela oportunidade concedida de estar aqui com os irmãos para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Agradeço ao convite que nos foi feito, ao pastor Genário, os obreiros aqui, nossos amigos. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Eu quero só um pouquinho de retorno aqui para mim, por gentileza. Eu não tenho uma voz assim bonita igual do pastor Genário. Então, abre aqui o retorno aqui, por gentileza. Preciso de retorno aqui nessa noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Senhor Deus e Pai, te glorificamos pela tua graça, te louvamos pelo teu favor, te enaltecemos pela tua presença. Ó Deus eterno, fala conosco nesta noite, fica conosco nesta noite. Ó Deus, o Senhor venha marcar esta noite neste lugar, que seja uma noite memorável para os nossos corações. Eu te peço, ó Deus, que haja renovação espiritual. Eu te peço, ó Deus, que haja batismo com o teu Espírito Santo. Eu te peço, ó Deus, que haja sinais no meio da igreja, porque onde o Senhor está, alguma coisa boa sempre acontece. Deus, fala conosco, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós que servimos a Deus, que militamos nesta obra, nós conhecemos bem a passagem bíblica que ora acabamos de fazer menção. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus de toda graça. O desejo de Deus é que os homens se arrependam e sejam salvos pela pregação do Evangelho. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar, nos revelar, em meio às suas páginas seletivas, que o Deus poderoso, o Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é um Deus que criou o homem para a vida e não para a morte. É um Deus que criou o homem para ser bênção e não para ser maldição. Eu conheço um Deus que criou o homem para dominar e não para ser dominado. Eu conheço um Deus que criou o homem bom e não criou o homem mau. O amor de Deus foi um amor incondicional. A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida, e tenha vida eterna. Estou falando de Jesus. Você conhece a história,
E você sabe muito bem que Jesus nasceu em Belém. A Bíblia diz que Jesus cresceu em Nazaré. A Bíblia diz que Jesus, ele morou muito bem em uma cidade marítima por nome Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus fez milagres na Judeia, Galileia e continua operando até os dias de hoje. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e continuará sendo o mesmo para todo sempre. A Bíblia diz que Jesus sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus foi visto por Paulo em um caminho por nome Damasco. A Bíblia diz que Jesus, ele foi revelado a João em uma ilha por nome de Pátimos. A Bíblia diz que Jesus, ele tem prazer em habitar, residir, fazer morada na vida de um pecador arrependido. A Bíblia diz que não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a qualquer momento Jesus Cristo ele voltará para poder arrebatar a sua igreja. Jesus ele é o Salvador que salva. Jesus ele é o mestre que ensina. Jesus é o pastor que protege. Jesus ele é o pão da vida que alimenta. Ele é o médico que cura. Jesus ele conhece o teu passado. Jesus ele está no teu presente. E Jesus tem poder, oh glória, para poder mudar completamente o nosso futuro. Esse é o Deus de toda graça. O texto em apreço nesta noite, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Este homem, por nome de Ezequiel, um profeta chamado, escolhido e separado pelo Senhor para realizar uma grande obra. O nome deste profeta significa Deus fortalece. A história vai contar que este livro profético, este livro escatológico, ele possui 48 capítulos. Ezequiel serviu a Deus como profeta para os exilados na Babilônia. O Deus eterno, o Deus de toda graça, ele chama Ezequiel de o filho do homem por aproximadamente 90 vezes neste livro. A história vai contar que após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, os sobreviventes eles foram levados cativos para a Babilônia. Segundo a história, aproximadamente 10.000 homens. A história nos revela que nesta época, no momento desta profecia, a história ela vai nos mostrar que a nação de Israel está vivendo um momento de caos, um momento de idolatria, um momento de dificuldade. A história vai contar que a nação espiritualmente estava corrupta, estava vivendo a idolatria, os limites espirituais estavam cheios de brechas. Os sacerdotes, os profetas, o povo afrontava a Deus e também afrontavam a sua santidade. Aí o Deus que é eterno, o Deus que é poderoso, ele usa um sentido simbólico para poder mostrar, para poder revelar uma realidade espiritual. É interessante, meus irmãos, que nesta época os muros eram feitos de pedras de encaixe. Aí Deus usa o profeta Ezequiel dizendo: e busquei de
que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, mas ninguém achei. Eu quero pregar essa noite com a ajuda de Deus, subordinado ao tema: os jovens que Deus procura. Os jovens que Deus procura. A primeira característica que eu vou inserir nesse texto, nessa mensagem: Deus procura jovens nesta última época, nesta época de apostasia, de pecados e de esfriamento espiritual. Deus procura jovens que amem a palavra de Deus. A Bíblia, ela vai nos mostrar no Evangelho escreveu segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. A Bíblia diz em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus diz em João 17,17: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra ela é verdade. A Bíblia diz em Romanos 10,17: diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. A palavra tem poder para restaurar, para avivar, para levantar, para capacitar, para batizar com o Espírito Santo. Esta noite de congresso, a proposta de Deus aqui é te encher pelo poder da palavra. O Senhor pergunta a Jeremias 11. O Senhor pergunta: o que vê, Jeremias? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste muito bem, porque eu velo com a minha palavra para poder cumpri-la. O Senhor vai falar ao profeta Amós. Amós capítulo 8, versículo 11 diz: haverá um tempo em que enviarei fome na terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas fome em ouvir da minha palavra. A Bíblia diz em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios 1,18: diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Tem salvo aqui no povo, deixa eu ver. Tem salvo no meio da nossa cidade, deixa eu ver. Cadê os salvos? Já chegaram aqui? Então joga a mão lá em cima, rasga o teu coração e faz barulho de glória. Glória, Jesus vai. Os ministros de glória, Jesus vai. A mocidade de glória, Jesus vai. Os músicos de glória, Jesus vai. Quem pode dar glória a Ele? Quem pode louvar o nome dele? Mas eu não glória aí, crente. Hoje é quando vem depostal de avivamento da glória sobre o levante o caia, sebe no que eu te compra na raio. É algo interessante a palavra
palavra de Deus, irmãos. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 20, está escrito assim: e Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Irmãos, quando você glorifica a Deus, irmãos, aleluia, isso é bravata de pregador, mas quando você dá glória a Deus, irmãos, desce uma fiação direta, você é avivado, renovado, fortalecido na presença de Deus aí. Quem pode dar glória? Quem pode? Será que o jovem glorifica a Deus? Quando você dá glória, Ele te renova. Enquanto você dá glória, Ele cura as tuas feridas. Enquanto você dá glória, o diabo bate a retirada. Enquanto você dá glória, Ele batiza com o Espírito Santo. Enquanto você dá glória, a enfermidade desaparece. Enquanto você dá glória, o milagre começa a acontecer. Levanta a mão sim na presença dele, minha crente. Levanta a mão lá em cima da galerinha, me ajuda. Olha só quem vai receber aqui hoje. De boca fechada não se recebe nada. Fazendo campos também não recebe nada. Olhando para a esquerda, para a direita, também não recebe nada. Mas quando você dá glória, você recebe, você recebe. Já está recebendo aqui, já está recebendo aqui. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Aleluia! Assim tá bom, irmãos. Irmãos, hoje é um culto de avivamento, irmãos. Quem era para chegar aqui já chegou, aleluia. Quem era para estar presente, já está presente. Sabe quem é? É o filho nascido da irmã Maria. Ele é Jesus de Nazaré. Ele manda no céu, manda na terra, manda no mar. É ele que trabalha, que dirige, que ordeia. Eu vou dar lugar com força aqui hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vem comigo, quem vem comigo, quem vem comigo, ei! Jesus te trouxe aqui para marcar esse congresso. Jesus te trouxe aqui para marcar. Glória. Diga desse crente, Jesus quer te marcar hoje. Se ele recebe, vai começar a glória a Deus aí, irmãos. Diga, Jesus quer te marcar hoje, não é? Vamos deixar a geladeira de lado, ei! Vamos deixar a frieza de lado, ei! E vai dando glória a ele. Aqui eu acho que não é lugar de missa. Aqui não é cemitério. Aqui é lugar de barulho, de barulho. Não é barulho estranho, é barulho pela presença de Deus. Que é a sua palavra. Apocalipse 3:8, irmão. No tempo de crise tem palavra de Deus para a igreja. Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti, ó glória, eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se tu não abrir a porta, não entra. Meu Deus, Se tu não abrir a porta da adoração, não entra. Abre a
alguém. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, abrir a porta, eu entrarei. Deixa Jesus entrar na tua casa hoje. Deixa Jesus entrar na tua casa hoje. Vamos quebrar todo o bloqueio espiritual. Toda a coragem do inferno tem que ser quebrada. Pergunta esse crente assim: vamos quebrar as cadeias nessa noite? Pergunta se vamos quebrar as cadeias nessa noite. Diga, vamos quebrar essa barreira nessa noite. Os pastores aqui digam por gentileza. Diga, vamos quebrar isso aí hoje. Então você vai dar mão nesse irmão do teu lado aí. Dá mão nele aí. Dá mão nele aí, vamos começar a orar. Dá mão, fecha. Abre meu som aqui, santo, por favor. Abre o som do pregador. Fecha o corretor, dá a mão aí. Começa a orar, começa a orar. Diga, Jesus. Diga, Jesus. Adeus, 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 adeus. Vai quebrando agora. Vai quebrando agora. Quebra Deus, quebra Deus. Quebra Deus, quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra cadeia, quebra cadeia. Quebra cadeia, quebra cadeia. Sexto Congresso, Deus quer marcar a vida de pessoas aqui nesta noite. Aleluia! Ele quer te marcar. Ele quer te marcar. Ele quer marcar quem está na galeria. Ele quer marcar quem está na igreja. Ele quer. Deixa ele te marcar aí, meu irmão. Deus procura jovens que tem amor pela palavra. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o Jó no seu caminho, andando, aleluia, caminhando, perseverando na palavra de Deus. Primeira característica de jovens que Deus procura. Deus procura jovens que saiba honrar os seus pais. Se tem uma pessoa na terra que quer o seu bem, são os seus pais. Aleluia. A Bíblia diz em Êxodo
20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Quantos querem ter vida longa? Que vida longa? O segredo é esse: honra pai e mãe. Isso foi no Antigo Testamento, mas Paulo vai verbalizar no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Ele diz: filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque não adianta ser uma bênção na igreja e ser uma tribulação dentro de casa. Tem filhos aí que falta pouco dar na cara do pai e da mãe, e dentro da igreja quer cantar bonito, quer fazer bonito, mas existe um Deus no céu que tudo vê, tudo sabe, tudo contempla. Ele diz à igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece o que nós pensamos, planejamos e temos o desejo de executar. Diga para esse jovem assim: ó, Deus te conhece. Deus procura jovens que abram o coração para perdoar. Aleluia. Perdoa os seus pais, perdoa a sua mãe. Não importa o que lhe fizeram, a tua justificativa não vem de homem, a tua justificativa ela vem de Deus. Por isso é necessário abrir o coração e perdoar. Deus procura jovens que façam a obra de Deus. Diga para esse jovem: Deus conta contigo. Deus conta contigo. Foi a mensagem lá de Isaías 6. O Senhor faz uma pergunta, e a pergunta é esta: a quem enviarei? Isaías diz: Glória a Deus. eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. Será que o Senhor pode contar contigo? Será que Ele pode contar contigo no jejum, na consagração, na santificação, na leitura bíblica, no serviço cristão? Deus procura jovem que faça a obra de Deus, irmãos. É João 15:16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu, o Senhor, te escolhi e vos nomeeis para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedi ao Pai, Ele vos conceda. Deus procura jovens que decidam não se contaminar. Aleluia. O pecado jaz à porta, irmãos. O pecado jaz à porta. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel assentou no seu coração o desejo de não se contaminar. Eu ouvi uma frase e eu carrego com ela há muito tempo. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir com que ele venha construir ninhos. Deus procura jovens que desejam não se contaminar, porque o salário do pecado continua sendo a morte. Foi Paulo que disse. Mas a Bíblia também diz, irmãos, em Atos 3:19,
arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Segundo Crônicas 7,14, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Deus procura jovens que não tenham amor pelo mundo. O mundo não te pertence mais. Diga esse jovem, o mundo não te pertence mais. Diga, você é de Deus. Diga, você é escolhido por Deus. Diga, tu és separada por Deus. Deus procura jovens que não tenha mais prazer pelas coisas mundanas. 1 João 2,15 está escrito: e não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece nele para todo sempre. Deus procura jovens que guardem o teu coração, irmãos. Não se preocupe não, fica tranquilo. Talvez você está encalhadão, encalhadona, descansa. Isaac casou com 40. Espera, porque Deus prometeu, vai fazer acontecer na tua vida. A Bíblia nos faz entender que Deus procura jovens que guardem o seu coração. É Provérbios 4,23. Se tem alguma coisa que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Davi vai clamar a Deus: o Senhor cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, porque o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Deus procura jovens que vivam em santidade. Santidade é padrão de Deus e Deus não abre mão. É tempo de viver em santidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele quer uma igreja santa. Aleluia. Deus não aceita te dividir com a fornicação, porque Ele te comprou com um preço muito alto, e esse preço não foi euro, não foi dólar. A Bíblia diz em Atos 20:28 que esta igreja, ela foi comprada com um preço precioso de sangue. Deus procura jovens que vivam em santidade. O Senhor disse a Moisés, lá no monte, próximo a Horebe: Moisés, tira as alpargas dos pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. O Senhor disse a Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia diz em Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A Bíblia diz em Isaías 6,1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi
vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla dos seus vestidos enchia todo o templo, e vi serafins sobre eles, cada um com 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e com 2 voavam, e declaravam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia com a tua glória. Levanta as mãos, diga santo. Está fraco, diga santo. Diga santo. Diga santo. Diga: é o Senhor dos exércitos. Oh, Espírito Santo, esse Deus é santo. Deus procura jovens que sejam jovens corajosos, como foi Davi. Oh, Deus quer te encorajar nessa noite, mocidade. Oh, moço de Deus, Deus quer te encorajar nesta noite. Deus tem o melhor para a tua vida. Não é hora de parar, de desistir, de retroceder. Ei, o melhor emprego ainda está te aguardando, se Jesus não voltar para arrebatar sua igreja. Ei, a melhor faculdade ainda está te esperando, se Jesus não voltar para arrebatar essa igreja amada. Aleluia. Oi, irmãos. Os jovens de hoje estão aí na maioria perdidão, irmão. Não faz nada para agradar a Deus, irmão. Não estudam, não se dedicam, não buscam uma universidade, não buscam um curso superior, não busca um curso técnico, não procura se aperfeiçoar, e você vem na porta de escola, irmão, cheio de molecote querendo namorar, dar beijo na boca, irmão. O melhor compromisso é com Deus. Não caia nessa cilada. Estudem, se dedique, porque Deus tem o melhor para você. Então vale a pena. Hoje eu estou com 40 anos, irmão. 40 anos, irmão. 40 anos, aposentei agora com 39 anos, irmão. Deus faz. Tem uns milagres assim que Deus faz que é interessante, irmão. Mas Deus, irmãos, Ele quer fazer um milagre. A nossa ocupação é se preparar para o milagre. Oh, glória! Desceu aqui do céu agora. Diga esse crente: se prepara para o milagre. Oh, glória! Diga: se prepara para o milagre, irmão. Mano, eu sou técnico, eu sou formado em eletrotécnica. Eletrotécnica. Fui pro Senai no Lecote lá com 16 anos, irmão. Na época que ninguém queria nada. Falei: vou lá pro Senai. Me matricular lá. Eu quero ser eletricista. Meu sonho era ser eletricista no Senai. Só que quando eu cheguei lá, irmão, não tinha vaga para o curso de eletricista, irmão. Só tinha obra, pedreiro, irmão. Falei: cara, mas curso de pedreiro, irmão? Lá no Senai da rua Moraes e Silva 53, atrás do Maracanã, atrás da Petrobras ali, tem um Senai ali, construção civil. E eu querendo fazer curso de elétrico, irmão, eletricista e tal, mas só tinha pedreiro. Eu falei: e agora, o que eu faço? Faz esse curso de pedreiro aí, depois tu faz eletricista. Mas você já está aqui dentro, o negócio é você entrar. Eu fui, pastor Genaro. Irmão, curso de pedreiro é uma ralação, irmão, tu não tem noção. A casa lá era uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, corredor e varanda. Só que a casa era feita de tijolo mesmo, só que o material utilizado era barro literal. Então a primeira tarefa para o curso de pedreiro: desmontar a casa sem quebrar o tijolo. E a casa pronta, irmão, com ladrilho, com piso, irmão. Eu saí de lá, irmão, pretinho assim, irmão. Saí lá, marronzinho de tanto barro, irmão. Irmão, tu não tem noção. A primeira tarefa era essa: eu entrei lá e vamos desmontar a casa. O mestre Santos lá, o professor: ó, você fica com essa parte aqui. E aqui de moleque novo, né, animado lá. E vai tirando tijolo por tijolo, irmão. Eu tinha que pegar um espelho de churrasco, colocar no fundo do tijolo para ele tirar o barro. Depois que você desmontou toda aquela casa, irmão, dava uns 4 caminhões de barro. Pessoal, já, mas é muito barro, muito barro. Aí você tinha que peneirar todo aquele barro. Imagina, irmão, eu ia pro Senai e voltava russinho, irmão, russinho.
barro para tudo quanto é lado, irmão, aquele montalhão de barro, e vai peneirar barro o dia todo, irmão. Era botista, pegava 7, largava 5, irmão, de segunda a sexta, ganhava 2/3 do salário mínimo, irmão. Estava lá, peneirando barro. Acabou a parte de peneirar o barro, 3 meses, irmão. Aí você vai para a sala de aula, mais 3 meses na sala de aula. Aí você vai aprender sobre medida, vai aprender a calcular o material, tudo na sala, 3 meses. Aí depois você volta para o campo novamente para poder construir a casa. Aí no final você recebe um certificado lá, irmão. Tem um lá até hoje, irmão. Primeira casa que eu levantei com a minha mãe, ficou toda torta. Já fiz o curso, irmão. Toda torta. Mas construí a casa. Eu queria ser eletricista, irmão. Aí quando eu pensei que ia fazer um curso de elétrica, não tinha. Aí eu fiz, pedreiro. Depois eu fiz bombeiro hidráulico, bombeiro hidráulico. Fiz bombeiro hidráulico. Fiz encanador industrial. Fiz mecânico de refrigeração. Aí consegui eletricista, irmão. Aí peguei e fiz eletricista predial de obra. Depois eu fiz manutenção. Depois eu fiz comandos elétricos. Depois eu fiz eletrotécnica, irmão. Mas foi uma porta que Deus abriu. Diga para esse jovem: entra pela porta que Deus abriu, irmãos. Entra pela porta que Deus abriu. Ei, eu quero te encorajar hoje. Sonhe grande, mas com humildade para começar do pequeno. Aleluia. Aí trabalhei, irmão, eletrotécnico, irmão. Uma onda, tirei meu CREA lá, aquela coisa toda. E trabalhei em muitas empresas, irmão. Trabalhei. Mas quando foi no ano de 2000 e... Caí nasceu quando? Caí em 2005? 2005 Caí nasceu, né? Quando foi em 2005, passei para a BR, né? Oh, que glória! Agora vai ser só vitória, Rosane. BR em 2005, tudo de bom. Plano de saúde, plano dentário, auxílio faculdade, irmão. Até auxílio enterro tinha, mas isso não quero, entendeu? Fui para lá, irmão. Cheguei na BR todo animado, irmão. Salário bom, querido. Né? De repente eu piso numa pedra. Irmão, imagina um neguinho arteiro era eu, irmão. Todo dia eu tomava uma coça da minha avó. Cavalo de goiaba. Todo dia, irmão. Todo dia eu aprontava. Eu já caí de árvore, já caí de laje, já caí de telhado, já caí da carroça, já caí de caminhão, já tomei pedrada na cabeça, furei o pé, tive que tomar antitetânica, só o sangue. Mas aí, irmãos, estou na BR trabalhando. Piso numa pedra, irmão. Vou pedra da vitória. Piso na pedra, irmão. Vou pedra. Torci o tornozelo. Rompi 5 ligamentos do tornozelo esquerdo, irmão. Botei 4 grampos, irmão. Aí fui ficando encostado, irmão. Ficando encostado. Aí o perito falou assim: seu Márcio, tem uma notícia que te dá que não é boa, não. E eu ia pra perícia, irmão. Tem gente que vai pra perícia chorando, ai, irmão, eu ia pra perícia animado, irmão. Botava a melhor roupa, irmão, ia pra perícia lá todo dia. Hoje vai me dar alta, que eu vou voltar para trabalhar. E nada, irmão. Quando Deus tem um negócio, irmão, pô, glória, Ele fecha a porta, Ele abre a porta, Ele ordena a bênção, é Ele! Porque Ele tinha um projeto na obra. Irmão, fui lá, tá encostado, e fica lá 5 meses em casa, 6 meses em casa, 2 anos em casa, 1 ano em casa. Chegava lá e falava: rapaz, você vai ter que se aposentar. A glória de Deus, irmão. Ano passado, você na aposentadoria. Estou com 40 anos, aposentado, pregando por esse Brasil, falando que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para poder arrebatar a igreja. Agora o jovem de hoje não quer nada, quer beijar na boca, quer beijar o quê? Vai arrumar um trabalho, vai deixar esse Facebook de lado, vai deixar esse WhatsApp de lado e vai se entregar a Deus. Irmão, quando Deus tem que fazer um negócio, Ele faz e faz bem, irmão. Eu lembro, irmão, aceitei Jesus em 2000, irmão. 2000 me batizei, aceitei em 99 e batizei em 2000, irmão. Eu era do mundão, pagode, treva toda. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus. Aí aceitei Jesus, fiquei caminhando lá na igreja e tal, aquela coisa toda. Larguei a namorada que eu tinha, larguei os pagodes que eu tinha. E o pastor falou assim: ô Márcio, Deus vai te abençoar, rapaz. Deus vai te dar uma moça de Deus, rapaz. Fica firme aí. Eu falei: pô, mas o negócio passa, nada acontece, irmão.
E para a gente que está na prova, irmão, parece que não vai acontecer. E o pastor deu essa promessa, vai acontecer. Eu falei, irmão, vou ficar aqui, vou segurar, irmão, vou tomar posse dessa vitória aí. Sozinho, larguei pagode, larguei as meninas, fui para a igreja, me batizei, aceitei Jesus, fiquei na bênção. Falei, pô, será que eu vou casar ainda, Jesus? Será que eu vou arrumar namorada e tal? Falei, será? Quem será? Mas o pastor falou, irmão, quando o pastor fala, irmão, recebe, irmão. Eu profetizo que você vai casar, irmão. Eu profetizo que você vai ser muito bem sucedido na tua vida, jovem. Você recebe isso, irmão? Amém. Vai casar e vai casar bem para a glória de Deus, porque casamento é uma bênção. Glória a Deus. Estou bem lá no shopping, fui trabalhar no shopping em Campo Grande, morando em Mesquita. Estou bem lá no shopping trabalhando e tal. No sábado à tarde, estou lá, posso dizer, trabalhando lá e tal, passeando lá, olhando as instalações. E de repente passou uma moreninha perto de mim, né? Eu falei com Elias, olha que moreninha. Elias, sabe, me dê confiança, eu caso com ela. Falei assim, ele falou assim, pô, mas tem um negão feio pra caramba, mas só que tu é negão, né? Falou assim, falei, então tá bom. Quem é, irmão? Rosane, olha que morena bonita. Rosane, tô lá, pastor. Rosane passou, eu. Rapidinho. Aí ela pegou, correu, irmão, pra dentro da C&A, pra descer a escada. Mas olha como Deus é fiel. Quando Rosane foi na C&A, a escada rolante estava quebrada, ela voltou. Irmão. Quando ela voltou, eu falei, opa, aqui meu telefone. Rapidinho ela me deu dela também. Falei, mas ela parece crente, se for crente eu vou casar com essa menina, irmão. Foi pra C&A, pra descer correndo, a escada quebrou, ela voltou, eu falei, glória. Peguei o telefone dela, falei, daqui a pouco eu te ligo. Ela foi pra casa, eu falei, vou ligar agora, não sei, vou ligar. Aí eu liguei, ela falou, falar com a Rosiane. Falei, sabe quem é? Falei, é ele mesmo, tudo bem? Vamos marcar, vamos conversar. E tá aí hoje, irmão, para a glória de Deus, irmão. 13 anos de casado, ministério abençoado, uma filha abençoada. Sabe por quê? Um Deus de promessa, ele permanece fiel. Estou aí, irmão. Então Deus procura jovens. Aí namoramos, ficamos noivos direitinho. Depois casamos e estamos aí, irmão, viajando, fazendo a obra, indo para o Jequitinhonha, indo para Amazonas, irmão, indo para Ponta Porã, Mato Grosso, pregando por esse Brasil, porque Deus é fiel. E o Deus que me abençoou, Ele pode te abençoar também. Quando você recebe essa palavra aí, joga a mão lá em cima e dá glória. Deus procura jovens que sejam corajosos como Davi. Deus procura jovens que saibam se alegrar sem entristecer o coração de Deus. Você pode se alegrar sem entristecer o coração de Deus. Paulo disse aos Coríntios, ele disse com muita propriedade, 1 Coríntios 6, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aleluia. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deus procura jovens que sejam blindados contra o pecado. Deus procura jovens que sigam. Aleluia, isso aqui é interessante. Deus procura jovens que o sigam através da renúncia. Diga para esse jovem, ó, tem que renunciar. Tem que renunciar. Sem renúncia não dá. Sem renúncia não dá para sobreviver como servo de Deus nesta terra. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Deus procura jovens que sejam cheios, irmãos, da presença do Espírito Santo. Se coloque de pé, por favor. Que sejam cheios com a presença do Espírito Santo.